Os prejuízos causados pelas enchentes no Rio Grande do Sul atingem a todos e os produtores rurais não ficam de fora. No campo, os danos ainda estão em fase de contagem, mas uma coisa é certa: eles afetam a produção de maneira generalizada. A gente vai entender mais sobre esse assunto conversando ao vivo agora com o economista e membro do comitê do INSPER, o Lucas Borges. Ele está conectado aqui com a gente. Bem-vindo, bom dia. Bom dia, Wilker, e bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, agradeço o convite. E sim, o problema é muito grande, né? São tantas camadas que até é difícil a gente conseguir explicar em uma entrevista de 10 minutos. Não sei quanto tempo exatamente eu tenho, mas enfim, vou tentar pincelar um pouco da situação, né? O produto mais afetado de fato no Rio Grande do Sul foi o arroz. Acho que, como todos já sabem, né, o Rio Grande do Sul é responsável por 70% da produção do arroz nacionalmente. Então, isso tem um impacto no Brasil todo, né? Inflação, uma série de questões que impactam. E aí o governo tomou como medida o seguinte: vamos importar arroz do Mercosul. Posteriormente, inclusive, tirou o imposto de importação de outros países para não faltar. Isso foi uma medida, inclusive, muito criticada pelos produtores, né, de agro aqui do Brasil, porque eles disseram que isso tiraria um pouco da competitividade. Eu entendi inicialmente, assim que aconteceu, que o governo anunciou isso, que seria uma forma de controlar preço. Então, o que acontece? Houve uma perda ali de aproximadamente 20% do arroz, né, do Rio Grande do Sul, o que poderia gerar uma especulação, coisa que já até aconteceu. Não sei se vocês têm essa notícia aí, mas em muitos lugares eu tenho contato com algumas pessoas do setor de varejo. A gente entende que já teve lugares, restaurantes, comércio que aumentaram o valor do arroz. Então, o governo anunciou essa medida inicialmente para isso. Qual que é o problema? Eu gostaria de voltar um pouco para a gente entender como funciona esse tipo de medida econômica. Se a gente voltar no primeiro governo Lula, houve um financiamento do etanol, que na época tinha muito aquela questão de energia limpa e coisa e tal, e aí eles fizeram um financiamento para as usinas de etanol. E aí, passando um pouco no tempo, no primeiro governo Dilma, a gente teve o quê? Eles tiveram o boom das commodities e eles começaram a controlar o preço da gasolina. Quando eles fizeram isso, eles pararam de investir no etanol. Então, foi investido um dinheiro relativamente considerável na gasolina. Eles começaram a controlar o preço da gasolina, o que causou um prejuízo gigante, né? Isso foi no primeiro governo Dilma. Lá em 2015, 2016, eu acho que todo mundo lembra, a Petrobras tinha um endividamento de quase 100 bilhões. E boa parte disso não vinha tanto daquele esquema que teve, mas sim desse controle de preço, porque você tinha o ajuste de preço internacionalmente, mas a Petrobras aqui não repassava para o consumidor, o que causou endividamento. E aí, automaticamente, as usinas que estavam acostumadas a ter o financiamento do governo pararam de ter, o que causou fechamento. E o que aconteceu? Quando a gente teve a pandemia, o etanol ele teve um aumento de preço muito grande, o que todo mundo até perguntava, né? Mas como que pode? Porque é daqui do Brasil. Mas aconteceu por isso, porque você não tinha as usinas, né? E por que eu estou dando todo esse contexto? O governo anunciou que a compra do arroz, esse arroz que vem importado, que inclusive vem com o selo do governo federal, vai ter um preço tabelado de aproximadamente R$ 4. Eu considero isso muito perigoso. Tabelamento de preço sempre é perigoso, porque o setor interno, né, o agro interno, pode sofrer muito com essa medida, né? Afinal, é o setor que mais está precisando de injeção de capital e provavelmente pode ser um setor que vai sofrer. Hoje, o quilo do arroz aqui dentro está em torno de R$ 5. Se você tem um arroz que vem de fora que vai custar menos, pode ser que seja um setor prejudicado. Eu acho que talvez poderia ter sido tomada uma outra medida, talvez como, Lucas, enfim, talvez uma bolsa, né, para as pessoas. Pode certo. falar. Mesmo sendo a medida numa situação emergencial como essa, você ainda assim acredita que pode ser perigoso, pode ser prejudicial? Porque É como eu ao falei. contrário do que aconteceu lá com a gasolina, naquela época, nesse momento aqui, imagino que seja algo provisório. Então, sim, só que tem um problema, né? Se você tem uma demanda menor para o arroz aqui dentro,
a produção diminui para a próxima safra, o que pode causar um aumento de preço na próxima safra. Entende? Então, assim, de novo, a importação eu considerei nesse primeiro momento super importante para, enfim, evitar a especulação de preço, aumento de preço, mas você tabelar o preço é o que preocupa. Entendi, Entendeu? entendi. Esse é o ponto. E você tem outros produtos também que foram afetados, né? Eu só quis dar esse panorama porque realmente é o que me preocupa com a questão do arroz. Mas você tem outros produtos que foram afetados no Rio Grande do Sul, como soja e milho, né? A gente tem uma estimativa aí que foi algo em torno de 2 a 3 milhões de toneladas, e isso pode ter um impacto na inflação. Como todo mundo sabe, soja é uma das matérias-primas para a ração animal, né? O que pode impactar no preço da carne. Então, nós temos alguns problemas aí que vão ter que ser pensados. O próprio pequeno agricultor, né, é uma questão que me preocupa bastante. Ele já vinha alavancado no final do ano passado, setembro e novembro. A gente não pode esquecer que o Rio Grande do Sul já tinha passado por 2 enchentes, né, no final do ano passado. Então, o pequeno agricultor já vinha alavancado do final do ano passado para esse, com crédito, às vezes até endividamento, né, de ICMS, e agora acontece de novo essa tragédia. Eu até conversei com o pessoal da Secretaria, tanto do Desenvolvimento como de Agricultura, e eles não têm uma medida hoje definida, né? Eles ainda estão no momento de coleta de dados, né? E então, realmente, a gente precisa realmente pensar no pequeno produtor. Muito do arroz que vem do Rio Grande do Sul, se falar o pequeno produtor, mas é uma soma, né? E muitos são, inclusive, da comunidade indígena de lá. Então, Sim. é uma preocupação. Acho que nesse primeiro momento pensar na retirada de lixo e revitalização de solo, porque o solo foi completamente destruído por conta da enchente. Perfeito. Agora, a gente já entendeu a situação, né, e as possíveis complicações no que diz respeito à vida ali, o trabalho dos produtores, mas e do restante, né, da população de forma geral? Na sua avaliação, a gente deve ter aumento nos preços dos produtos que vêm lá do Rio Grande do Sul? Já dá para fazer essa previsão? A gente já falou aí sobre essa questão do governo tabelar, do governo subsidiar de alguma maneira, mas mesmo assim a gente ainda corre o risco de sofrer com alta, a dona de casa ir no mercado e encontrar os produtos na prateleira com um valor acima do habitual? Olha, vamos lá, soja é uma preocupação nossa, mas eu acredito que outros setores do país possam suprir, né? Então, eu acredito que nesse primeiro momento ainda não vejo esse aumento acontecendo, né? Trigo, leite, que também vem bastante de lá, laticínios, né? A minha preocupação realmente é com o público de lá, né? Acho que quem vai sofrer mesmo, infelizmente, é a população do Rio Grande do Sul. Agora, de forma nacional, o arroz era a maior preocupação, mas o governo já tomou essa medida. Então, eu acredito que nesse primeiro momento a gente não deve ter esse impacto ainda. Até saíram os números da inflação no começo dessa semana e os dados são prévios, né? A gente não teve um grande impacto ainda, porque nem a coleta de dados do Rio Grande do Sul a gente ainda consegue fazer, né? Com Tá muito exatidão. complicado. Exatamente. Levantar também os prejuízos, né, das pessoas de lá. Ainda é muito difícil fazer tudo isso. Obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, pelas informações. Até uma próxima, viu? Obrigado, foi um prazer estar com vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.